a graça e a paz do nosso glorioso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Você que está aqui no templo, você que está em casa, que levantou o altar aí juntamente conosco, você que está adorando ao Senhor, você que está adorando, orando e adorando o Senhor aí da sua casa. Nós, nesse momento, louvamos a Deus pela sua vida. Eu convido todos a abrirem as suas Bíblias aí no Salmo de número 122. Bem, nós transmitir logo aqui algumas informações. Que bom, essa equipe multimídia é show. Bênção de Deus. Dá um retorno aqui, olha para isso. Bom demais. Gente, que bênção. Louvado seja o nome do Senhor pela nossa equipe. Bem, amados, algumas informações para os irmãos. Então, nós temos como estamos funcionando, como esse é o nosso primeiro culto nesse momento da pandemia, desde que foram suspensas as nossas atividades. Naquela ocasião, na terça-feira, antes mesmo do agravamento, havíamos feito um vídeo dizendo que as programações continuavam até que houvesse alguma mudança, a gente poderia suspender ou não, mas e naquele momento eu gravei um vídeo à tarde, na terça-feira, para informar que o culto teria o culto à noite, e houve. Aí houve os agravamentos, né, da situação, e nós depois tivemos que reunir a diretoria, e aí os irmãos ficaram naquela expectativa do culto de sexta-feira, e aí nós emitimos uma nota dizendo que estaria suspensa as nossas reuniões e os cultos, até que houvesse as condições de segurança para que voltássemos a reunir. E ali foi uma decisão, né, da igreja, tomada com o conselho, com a diretoria e com o conselho da igreja. Eu quero aqui agradecer a liderança, eu quero aqui agradecer a todos os membros que entenderam, se submeteram. Não foi uma questão de falta de fé ou de muita fé. Então eu quero aqui agradecer aos irmãos. A igreja não parou, a igreja vem fazendo todas as suas atividades, inclusive em janeiro, missões, atuando, fazendo cultos à livre e tudo tal. Não tinha como fazer nesse momento. Esse momento, e ainda continua sendo, momento de rasgar o coração, de se humilhar, de orar, que é o que diz todos os dias aqui nas lives. Eu tenho citado 2 Crônicas 7, 13, 14, 15. Se o Senhor disse, se ele vier perto do seu povo, se o seu povo se humilhar, não é hora de exaltação, ninguém melhor que ninguém. Isso é um tratamento de Deus com toda a humanidade, do maior ao menor, inclusive quando nós observamos a história de Israel, nos seus altos e baixos, no que diz respeito à espiritualidade, quando o povo se distanciava do Senhor, muitas das vezes, até o templo, eles foram afastados do templo. Muitas vezes o templo foi, inclusive, invadido, foi levado os utensílios. Então, esse momento, irmãos, em que nós ficamos impedidos de vir à casa do Senhor, de estarmos reunidos na casa do Senhor, é um momento de reflexão, para todos nós. Então, se o meu povo precisa pelo menos se humilhar, tempo de humilhação, orar, se converter, seus nossos irmãos. Então eu virei de céus, perdoarei os seus pecados, sarei a sua terra, porque os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Pois bem, a igreja, mesmo assim nesse período aí, nós não paramos. Todos os dias de culto aqui houve os cultos e ser transmitido com a live. Programa Fonte de Vida e a clínica pastoral, que nunca teve tão assim, sendo bastante procurada como nesses dias. Atendimentos aqui manhã e tarde. Então nós não paramos, os irmãos em suas casas também não pararam de estarem orando. Agora não dava para fazer programações de impacto, porque esse não era o momento. Não tinha como fazer programações de impacto. Então eu quero aqui agradecer à liderança, eu quero agradecer aos membros. E outra coisa, quem responde pela igreja sou eu.
judicialmente falando, qualquer problema que houver, seja com a sede, seja com a congregação, quem responde sou eu. E não é uma questão de medo, e não é uma questão, a igreja está sendo perseguida, não. Isso, todas as igrejas, todas as religiões, é uma situação, repito, de um tratamento com todos, tá bom? Então estamos agora retomando, mas retomando com cuidados e com critérios. Então, os horários de cultos, não vamos usar aquele tempo todo, vamos trabalhar de forma mais reduzida. Ali na porta, nas duas portas de acesso ao templo, tem a informação da área, aqui, a área, não a igreja toda, mas a área só do santuário, em que existem os assentos. Está lá estabelecido, conforme está no decreto do prefeito. Está ali estabelecido a área total, considerando o afastamento dos irmãos de 1,5 metro, que é o que está previsto lá no decreto. Então a gente tem aqui a quantidade de pessoas, os espaços, tudo explicado ali na porta, exatamente para que se possa compreender. No decreto do prefeito fala de reunir um terço, né, dos seus membros. Então a gente tem ali a quantidade total e a quantidade que comporta aqui. Então, o culto de terça dá para fazer tranquilo, o culto de sexta também. Eu creio que o culto de domingo também, porque a gente vai ter aí em torno de, parece que 177 pessoas, se eu não me engano. Considerando aqui esse espaço ali, a galerinha, e considerando 1,5 metro. Mas, nós entendemos, e aí quais são as recomendações? As pessoas que são tidas como de risco, aí aquelas pessoas de idade avançada, ou com algum problema de saúde, então não são recomendados a vir, devem se manter em casa por enquanto. A gente fez um boletim aí com a nossa equipe multimídia, que está sendo divulgado nas redes, com toda essa orientação. Continuaremos cultuando aqui com as lives, para você que está em casa e não pode vir. Continuaremos com a clínica pastoral, e aí você pode ligar aqui no telefone da igreja e marcar 77-3261-3282, ou no telefone no WhatsApp 99106-1349, e continuaremos também servindo através do programa Fonte de Vida, tá bom? Está claro para todo mundo aí? Aí nós temos nas entradas ali os diáconos que estão utilizando o álcool em gel para os irmãos estarem fazendo uso nas mãos. A orientação do decreto é reunir, fazendo uso de máscaras, como também para agências bancárias e outras instituições, e assim os irmãos aqui nas máscaras. Claro que a gente vai estar aqui disponibilizando máscaras, caso chegue um visitante, ou algum irmão que não tenha trazido, então a gente vai estar ali ofertando, de maneira que as irmãs que têm confeccionado, eu quero aqui agradecer, nós tivemos doação aí, né, da irmã da Irmandasa, que trouxe com a sacola de máscaras hoje. Temos doações aqui da irmã Marilene, que doou, já desde um tempo atrás que a irmã Marilene vem doando aí algumas máscaras. Então nós louvamos a Deus por essas doações. E se alguém está nos ouvindo e quiser fazer doação, a gente aceita, tá bom? Então vamos ao texto. Não sei se esqueci de falar alguma coisa importante. Muito importante, microfone. É muito comum, às vezes vocês vão passar aqui o microfone para o outro. Não, cada um que for ministrar, pega o seu microfone, pode até ali no Ministério do Culto, vou deixar já os nomes tudo direitinho, para não ficar passando de uma mão para a outra, tá bom? Então, fazer sempre também a higienização dos microfones, tá? Oração de manhã. Oração pela manhã, nós não paramos oração pela manhã, porque a oração das 5h30 às 7. Esta é uma oração de pouquinhas pessoas. Estava aqui eu, o pastor Josemar, Judite, 3 pessoas que vinham aqui orar, então sem nenhum risco. E tivemos esse tempo todo aí orando pelos irmãos. E continua esta oração aí pela manhã, tá bom? Vamos ao texto então? Salmo 122. Salmo de número 122. Já isso vai passar, irmãos. E não precisa se amedrontar. Existe muito alarmismo da mídia, muito alarmismo. Não precisa ser um especialista, não precisa ser um doutor, não precisa, pelo amor de Deus. Nós tivemos na cidade de Tororó o ex-prefeito que foi infectado.
E quanto tempo tem, inclusive foi manifestado os sintomas, porque muitas pessoas ficam assintomáticos, não manifestam sintomas, mas ele foi tratado. Vou pensar assim, bem, se tem esse poder todo, dessa destruição toda que a mídia está colocando, ora, Itororeba está com quantos? Itororeba está com quantos? Se tratando de um prefeito, uma pessoa bem relacionada, que tem sua rede de relacionamento bastante ampla. Itororó era para estar com quantos? Itapetinga, houve um caso. A pessoa que foi acometida e que veio a óbito, que veio de fora, mas passou pelo UPA, passou pela clínica, passou pelo hospital, passou por tantas outras pessoas. Eu estou falando só que em 3 ambientes, daquilo que foi colocado na matéria. Inclusive o doutor Rubens ficou de quarentena, gravou um vídeo falando dele, da equipe dele toda, a equipe dele ninguém teve nada, ele também tem então que saiba, né? Aqui a irmã lá do bairro São Francisco também que teve. Então, peraí, quantas pessoas já era para ter do tempo da época? Pelo amor de Deus. Então, olha, chega. E a gente precisa dizer para essa mídia também, chega. O que a gente percebe é muita politicagem em cima disso também, e as pessoas querem tirar aproveitamento, tá bom? Então, não há aqui nenhum tolo, nenhum idiota, e a gente também, não precisa ser, como eu falei, não precisa ser um doutor para entender. Você olha assim o cenário e faz um levantamento rapidinho. Agora eu vi uma matéria, inclusive, muito interessante, de quantas pessoas morreram aí de diversas outras patologias, diversos outros problemas, dentro de 30 dias. Dentro desses 30 dias, quantas pessoas morreram? Aí você vai ver os números lá em cima, ninguém fala nada, nem nunca disse nada. Mas em cima desta questão, aí cria todo um alarmismo, gerando um monte de outros problemas. Mas vamos ao texto, amém? Dito isto, vamos ao texto. É só para falar que a gente está atento, tá? E vamos ter coerência. Vamos ter coerência sim, vamos ter cuidado sim, mas não é tão assim também não. Vamos ter toda a cautela, mas vamos estar atentos para discernir. Quem tem o Espírito de Deus discerne com tranquilidade, e nós temos o Espírito do Senhor. Eu sei que os irmãos têm e estão percebendo tudo aí também. Salmo 122 nos diz assim, eu lerei um verso, os irmãos lerão o seguinte, em voz bem alta aí, para que possa aí o pessoal que está em casa acompanhar. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Jerusalém que estás construída como cidade compacta. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Pai, fala conosco por meio da tua palavra. Venha, Deus, alimentar as tuas ovelhas. Vem, Pai Santo, da paz para o teu aprisco. Em nome do Senhor Jesus, Deus, perdoa o nosso pecado, as nossas falhas. Pai, nós nos esvaziamos de nós mesmos. Como diz a tua palavra, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, declaramos lançado por terra qualquer tipo de soberba, de altivez, de autossuficiência nossa, Deus, de nossa família, de nossa cidade, de nossa igreja, de nosso estado, de nossa nação, de nossa geração. Em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, perdoa o nosso pecado, as nossas falhas, converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Deus, sara a terra, Pai, em nome de Jesus Cristo. A terra está enferma e tu és poderoso, ó Deus, para sarar a terra. Deus, que todo este mal venha desaparecer em nome de Jesus Cristo. E nós possamos, Pai, estarmos na tua casa e em toda parte te adorando, te louvando em espírito e em verdade, vivendo, ó Deus, na rotina normal, como, ó Deus, melhor do que antes. Em nome do Senhor Jesus, abençoe os nossos governantes na esfera municipal, estadual, federal. Abençoe, Deus, todas as autoridades constituídas, ó Deus, e no nome de Jesus,
bênção é que haja unidade, pois na unidade o Senhor ordena a vida, na unidade o Senhor ordena a bênção, em o nome de Jesus, amém. Queridos, esse texto é bastante conhecido. Eu vou ler a primeira parte, vocês repetem a segunda. Alegrei-me quando me disseram, está fraco. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você estava com saudade? Você estava com saudade de cultuar? Pessoas choraram, pessoas sentiram falta. Outros, pastor, quando é que vai começar? Quando é que nós vamos voltar? Eu não vejo a hora. Na igreja Sião, quando a missionária Leide deu a notícia, teve uma irmã que foi aos prantos, literalmente. Irmãos, esse texto, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, nós vamos meditar neste salmo. Percebe-se a alegria do salmista em ir à casa de Deus, em adorar a Deus. Hoje, conversando também com uma pessoa que disse assim, mas pastor, você não tem ideia de que como está nas redes sociais as pessoas criticando, inclusive aqui em Tapetinga, inclusive crentes, criticando a reabertura dos cultos e dos templos. E aí a pessoa falou assim, pastor, e esses irmãos esquecem de que quando passaram por uma dor de barriga, no sentido figurado, correram para onde? Para a igreja. Esquece que casaram onde? Na igreja. Batizaram onde? Na igreja. Quantas bênçãos, quantos benefícios na igreja. A quem estão servindo a quem essas pessoas? A quem estão servindo? Estão a serviço de quem? Misericórdia. Misericórdia. Então precisa ter cuidado. Porque Pedro emprestou a boca dele para o inimigo. Não de forma consciente. Pedro não entendeu, não percebeu que estava emprestando a boca do inimigo. Mas a boca de Pedro foi usada pelo diabo. A gente precisa ter cuidado com quem a gente fala. Precisa ter cuidado. Precisamos ter cuidado. Eu falei no domingo, aqui no final, a respeito de Romanos 14, e disse, e quero aqui repetir, reiterar, que aqueles irmãos que não tiverem se sentido à vontade, inclusive se está no nosso boletim, para vir agora, retornar, não retornem, não tem nenhum problema. E vamos entender que não é falta de fé dos irmãos. Tem alguns irmãos que tem mais, vai entender isso como prudência. Estou falando aqui daquele público que pode vir, mas que não virão por entender que ainda não é o momento. Tranquilo. Os irmãos vão estar em casa cultuando a Deus, não há nenhum problema com isso. E quem vier, eu estava dizendo no domingo passado, quem vier não vai estar criticando aquele que não veio. Ah, porque está com falta de fé. Ah, porque não é crente. Também não é isso. E ali Romanos 14 diz que uns têm fé para comer, come, outros não têm, não come, e o irmão não julgue o outro porque come ou porque não come, porque faz diferença de um dia ou do outro. Porque se faz diferença de um dia do outro para o seu faz, e quem é tu que julga o céu além? Então não vamos estar aí julgando, tá bom? Mas essa palavra com relação a criticar ao retorno dos cultos, misericórdia. Então, outros lugares podem funcionar, bancos podem funcionar, supermercado pode funcionar, várias outras instituições podem funcionar, a igreja não pode funcionar. E não é o dia todo. O culto dura 1h30. E a nossa proposta é até reduzir a partir dos outros um pouco mais de tempo, enquanto estivermos nessa situação. Mas que é isso? E aí, irmãos, então, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, esse alegrei-me quando me disseram, vai agora nesse entendimento. De que enquanto muitos se alegraram com esse retorno, mesmo que ainda não total, mas de forma parcial, com critérios, embaixo de decretos, com muitas normas, mas há uma alegria. Há uma alegria deste retorno. De retorno a reunir, do retorno ao congregar. Se ouviu muito nesses dias se falar e dar ênfase bastante acentuada de que a igreja sou eu. Sim, a igreja é eu, a igreja é você, a igreja somos nós. E aí se falou bastante da igreja no aspecto e na dimensão da igreja organismo. Sim, a igreja de Cristo ela está em toda parte da planeta Terra, como organismo vivo
organização, a igreja é templo. Porque elas estão interligadas. Aí há quem diga assim, mas a igreja de Jesus não começou assim. Sim, não começou assim porque não tinha como começar. Não começou assim por causa do sistema do Império Romano, não começou assim por conta da religião, do judaísmo da época. Então todo um cenário que não favoreceu, mas Jesus pregou nos templos. Ei, Jesus pregou nos templos. Inclusive você acredita, não vai mais na frente, ela até faz uma reforma no templo. E ele não desmereceu o templo. Então, irmãos, vamos ter equilíbrio. Nem tanto e nem tão pouco. A igreja organismo existe, ela é essencial, ela está em toda parte, sim. Mas a igreja templo, ela é extremamente importante para congregar, para reunir pessoas que saem. Olha quantos aqui estão. Um veio de um bairro, outro veio de outro. Congregar, lugar de congregar, do rico ao pobre, da criança ao adulto, do leigo ao doutor, do empregado ao empregador, do negro ao branco, do homem do campo ao homem da cidade. Olha que dinâmica social linda, desse ajuntamento cujo propósito é um só: adorar a Deus. Como Deus não fica imaginando, um sai de sua casa, um sai do bairro, outro sai de outro, para ver o lugar da casa do Senhor, para juntos, hermanados, em comunhão, adorarem a Deus. Pastor, adora em casa. Sim, adora em casa. Uma coisa não anula a outra. Uma coisa é a minha adoração pessoal, outra coisa é a minha adoração em família, outra coisa é a adoração coletiva, é outra dimensão. Então, irmãos, vamos entender a importância da igreja organismo? Vamos? Sim. Ela é forte, ela está em toda parte, aleluia, glória a Deus, invisível, poderosa, mas isso não anula a igreja templo. A igreja templo tem a sua importância, tem o seu significado, de maneira tal, inclusive, quando nós construímos aqui o documento para justificar que estaríamos sem funcionar por um período, nós colocamos lá, falando exatamente da importância da igreja prevista em Levítico 26:11, quando Deus, porque a igreja não é ideia de homens, isso aqui não é ideia de homens, o templo, as paredes, exatamente aqui agora falando nesse sentido aqui, igreja, como construção, como instituição, como organização, como casa mesmo aqui, isso não é ideia de homem não, isso é ideia de Deus, e tem uma finalidade, e tem um propósito. O Senhor disse para que fosse feita a tenda. Primeiro foi uma tenda, porque o povo estava no deserto, na caminhada. Poderia esperar para fazer logo fixo quando chegasse a terra prometida. Não, Deus fez questão de estar com eles na caminhada, com a sua tenda, junto às outras tendas, porque ali se dizia, ali naquela região está, inclusive até se via de um norte, sabia disso? Para a organização deles como tribos na caminhada. Você não tinha um megafone, você não tinha um carro de som para organizar toda uma nação, mas ali a tenda da casa do Senhor era armada. Aí em volta da tenda, geograficamente, aí tinha as tribos que se posicionavam, cada uma com a sua bandeira, que era uma forma inclusive de sinalizar, deles se organizarem. E o Senhor disse qual seria a razão da construção da tenda e a sua importância. Então Deus deu toda a metragem, toda a arquitetura, foi o Senhor quem deu. Isso não é coisa de homem. Saiu, nasceu no coração do homem, eu vou fazer assim, desse. Não, foi de Deus. Inclusive com o projeto arquitetônico, com tudo, tabernáculo. Deus deu todas as medidas, os utensílios, o que era para ter, o que não era, o que seria, como seriam usados, tudo isso. E o Senhor disse para que Ele estivesse presente. Deus não precisa de tempo disso aqui para estar presente em nossas vidas, na cidade. Tem o seu valor simbólico, tem o seu valor exatamente representativo. Mas ali o Senhor disse para que minha alma não se enfade de vós. Então a ideia de olhar para a igreja e entender que Deus está presente, é o Deus dos céus, é o Deus da terra. Quando o Senhor diz assim, olha a casa
conosco. Então isso tem uma importância psicossocial muito grande. E aí a gente vê o salmista dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. De repente você diz assim: pastor, o senhor citou aí Levítico, está lá no Antigo Testamento. Pois bem, esse texto, ele tem nas 3 dimensões. Eu gosto demais disso, porque Paulo vai citar lá em Coríntios 6, 16, Paulo diz assim, como está escrito. E a carta de Paulo aos Coríntios, ele vai estar falando de cada um de nós. Paulo vai falar nas 2 dimensões. Paulo vai falar de nós individualmente como templo, e Paulo vai falar da igreja de Corinto como templo, reunida. Ele diz assim: vós sois o templo. Eles reunidos, como estamos aqui agora, Assembleia dos Santos reunidos, então nos tornamos o templo. O Espírito é um só, que está aqui ministrando, está aqui pregando, e a palavra de Deus está chegando ao seu coração, trazendo entendimento. Um ele traz consolo, outro ele traz edificação, para outro ele traz exaltação. É a multiforme graça de Deus. Então Paulo fala, lembre que a carta não é pessoal, é para uma igreja. E ele está dizendo: vós sois o templo, não os templos, o templo, porque o povo ali reunido. Mas como se isso não bastasse, aí a gente vai lá para Apocalipse 21, vai falar do novo céu, a nova terra, Nova Jerusalém. E é importante observar esse texto de Apocalipse 21, porque nós falamos aqui da importância da igreja lá na dimensão do Antigo Testamento, a igreja no Novo Testamento, na Era Apostólica, e agora em Apocalipse vai apontar para a igreja lá no milênio, lá na frente. E aí lá o texto diz assim, do novo céu, uma nova terra, e aí fala da nova Jerusalém, que virá e descerá. E essa nova Jerusalém fala do templo, no versículo 3. Oxe, peraí, esse é o jeito bem nordestino. Você que está nos ouvindo em outro estado, em algum outro lugar. Peraí, você confere, Apocalipse 21, fala, e o versículo 3 vai falar então dessa nova Jerusalém com o templo. Então, peraí, no reino milenial de Cristo, Jerusalém e a nova Jerusalém com o templo. Mas a gente não vai estar reinando com Jesus? Pois bem, lá vai estar o templo. E as pessoas estarão indo no templo. Quer mais detalhe? Quando você chega lá, você pergunta para o Senhor Jesus: Senhor, era desnecessário isso aqui, porque nós somos igreja. Cuidado. Uma coisa não anula a outra. Uma coisa não anula. Dito isso, irmãos, a gente precisa também entender que quando o templo, houve momentos que o templo, outro dia a gente vai pregar isso com mais detalhes, houve momentos que o templo se tornou objeto de culto. O centro do culto é o Senhor, não é o templo. Esse texto que aqui nós estamos lendo, o Salmo 122, mostra aí que o tema principal do Salmo 122 é a cidade de Jerusalém. Porque Jerusalém é a capital do grande rei. Era o lugar onde estava o templo. Em Israel só tinha um templo. Saía todo mundo de toda parte para adorar naquele templo. Eu citei aqui que saíam pessoas de diversos lugares, diversos bairros para vir adorar aqui. Fico imaginando como Deus se alegra dessa dinâmica. Mas então o tema principal do Salmo 122 é exatamente a cidade de Jerusalém e a casa de Deus. Aí você vai ter o entendimento que em Jerusalém, nós temos em Jerusalém o centro espiritual e cívico. Na capital, Jerusalém, centro espiritual e cívico. Então, o centro do culto não é o templo, não é a cidade. O centro do culto é o Senhor. E na própria história, ainda nesta lógica, quando Jerusalém era esse centro da espiritualidade, no sentido de adoração, que era assim no Antigo Testamento em Jerusalém, depois Jesus traz todo o entendimento de que agora não só em Jerusalém, mas em toda parte. A gente vai ver isso um pouquinho na frente. Então, a gente tem aí, mesmo naquele momento,
Às vezes a nação de Israel se afastava do Senhor, e aí, como eu falei, até do templo eles eram afastados, e houve um momento que eles tinham uma falsa adoração, uma liturgia que não era verdadeira, um culto que não era verdadeiro, que era a oração deles. Respondendo esse texto e da mensagem de hoje, é adorar com o coração, é vir à igreja com o coração, ou você que está em casa e está aí cultuando com o coração, coração voltado para Deus, coração voltado para Deus. Houve um momento deles idolatrarem o tempo, houve um momento deles idolatrarem os utensílios, de viragem também de idolatria. E aí Deus permitiu que acontecesse um monte de coisa. Então, o termo casa do Senhor também era usado para o tabernáculo, se aplicava ao tabernáculo. E aí, como eu citei, essa questão do centro do culto, não é o templo, não é a cidade, mas é o Senhor. Os cristãos de hoje não precisam realizar longas peregrinações até lugares. Certo? Assim, porque, por exemplo, aqui na nossa cidade tem várias igrejas, vários templos. Diferentemente daquela época no Antigo Testamento, só tinha, em todo o país, só tinha um, que era em Jerusalém. No Brasil, imagine quantos templos não temos. A gente não tem aqui a Brasília, Distrito Federal, a sede do governo federal no aspecto cívico, comando da nação está em Brasília. Então imagina, então um templo em Brasília e todo mundo tem que ir em Brasília adorar. Não. Então os cristãos de hoje não precisam realizar longas peregrinações até lugares assim, a fim de adorar a Deus, pois o Senhor não habita em edifícios construídos por mãos humanas. Aí alguém pega às vezes esse texto e usa esse texto de uma forma equivocada. Deus não habita, o próprio Deus diz. Quando Deus fala isso, inclusive está em Atos 7, de 48 a 50, aí Lucas, que é quem escreve Atos, está fazendo uma citação lá atrás, quando nasceu no coração de Davi, fazendo templo fixo, porque o templo do tabernáculo já existia, mas quando eles saem da peregrinação, que chegam na terra prometida, lá continua o templo de Deus como tenda. Davi no seu palácio, na sua casa, toda de conforto, de segurança, disse não, a casa do Senhor. E aí Davi consulta lá o profeta achou boa a ideia de construir o templo. Mas Deus vai e reprova, não o templo, mas aqui o entendimento de Davi, porque o entendimento de Davi é fazer uma casa para Deus. E quem é o homem? Deus pergunta, fazer uma casa para ele. Se eu tenho os céus como um trono e a terra como escabelo dos meus pés, está entendendo aí, irmão, o senhor construtor? O homem não é capaz de fazer uma casa que contemple a Deus. O que Deus está falando com Davi é isso, é trazer para Davi o entendimento teológico de quem é Deus, da grandeza de Deus, da magnificência de Deus. E o homem não é capaz de fazer uma casa para conter, para o tamanho deste Deus. É isso que Deus está falando com Davi. Deus não repreende e nem rejeita a construção. Tanto que o Senhor falou que não iria aceitar que fosse construído das mãos dele. O que Deus fez com Davi foi corrigir na ideia de Davi o que Davi estava propondo. Porque se Deus não fizesse essa fala, Davi ia pensar que ele estava fazendo uma casa mesmo para Deus, que a casa coubesse Deus dentro dela, coisa do tipo assim. Não. Deus não habita em casas feitas por mãos de homens, mas esse Deus tão grande, imensurável, infinito, aleluia, habita no meu e no teu coração. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor está aqui, e nós estamos aqui, na casa dele, está aí também com você, na sua casa, cultuando. Louvado seja o nome do Senhor. E assim, irmãos, Deus aceitou a oferta de Davi, aceitou que Salomão construísse,
E Deus, no dia que Salomão inaugura o templo fixo, Salomão faz toda uma oração de consagração, se referindo à oração. Quando o teu povo vier a esse lugar e aqui orar, quando o teu povo aqui fizer isso, quando o teu povo fizer aquilo, e vier aqui orar, ouve dos céus e perdoa. Se o teu povo for à guerra e vier aqui, ouve dos céus e perdoa. Está lá no capítulo 6. Se o estrangeiro vier aqui e orar, ouve dos céus e perdoa. Na hora da inauguração ali, de ofertar, a glória de Deus desceu, de modo que os sacerdotes não puderam ministrar. E aí o texto diz que depois, então veio o Senhor de noite e falou para Salomão, dizendo que ouviu a oração dele, e que recebeu, e que aí o Senhor vai e diz, exatamente esse texto, a gente cita aqui o verso 13, começa antes um pouquinho, Deus falando com Salomão a respeito da igreja, do templo fixo, a sua consagração. E aí o Senhor diz, os meus ouvidos estarão atentos à oração que fizer neste lugar. Então, Jesus Cristo fala da igreja como minha casa de oração. Isso aqui, quando Jesus diz minha casa de oração, não está se referindo ao meu corpo como templo, nem ao teu corpo como templo. Jesus está falando disso aqui. Dessa construção, deste espaço. É claro, e aí a gente precisa entender a palavra dentro do seu contexto. Por exemplo, quando ele fala do templo, e aí as pessoas entendem, destruirei e edificarei em 3 dias. Aí ele está falando da igreja no sentido organismo, que ele iria morrer, iria ressuscitar e sim estabelecer a sua igreja, em que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, organismo vivo de Cristo. Mas quantas igrejas, denominações, quantas igrejas, templos têm sido fechadas? Muitas! Mas a igreja de Jesus, organismo vivo, é invencível. Não tem como Satanás deter. E o que a gente precisa fazer é pegar o texto e entender dentro do contexto. O que eu vi nesses dias e o que eu tenho visto de pessoas pegarem um texto e fazer uma aplicação totalmente errada. Tem interpretação correta, sim, mas faz a aplicação errada. Quer ver um tipo? Jejum, oração. Meu pai do céu, teve gente compartilhando de coisa. Olha os hipócritas. Aí irmãos olhando nas praças e se compartilhando nas redes sociais. Olha os hipócritas aí, orando de joelho e jejuando, e está divulgando, e a Bíblia diz que não é para divulgar o jejum, e a Bíblia diz que não é para divulgar a oração, e olha aí, sim, não é para você divulgar o jejum pessoal, a oração pessoal, mas se tratando de uma situação coletiva, tem que divulgar, ora. Um jejum coletivo tem que ser divulgado, é diferente. O rei de Nínive declarou um jejum, até os animais ele pode para jejuar, e Deus ouviu e respondeu. E esse não é um fato não, vários reis de Israel proclamaram o jejum, e se tratando do coletivo, tem que ser sim divulgado, e foi convocação, é totalmente diferente. Então pegar o texto do ensinamento de Jesus que fala, para que eu não venha falando sozinho com a mão do Senhor, isso é ali uma aplicação pessoal, se tratando de algo coletivo, toda uma cidade jejuar, toda uma nação jejuar, pelo amor de Deus, mas por cegueira política, ideológica, aí agora cega o entendimento, e não consegue discernir o mínimo. Misericórdia. A minha oração foi: Senhor, abre o entendimento desse mundo. Não vou entrar nessa, não vou discutir com ninguém em rede social, porque está cego, quem está cego está cego. Não vou discutir com isso. Precisa discernir. Misericórdia. Mas o essencial é que o coração. Perceba que esse texto ele vai falar por amor dos meus irmãos e amigos, verso 8. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Então, o que o Senhor requer de todos nós é uma adoração, um coração. Tudo que nós vamos fazer
deve ser com o coração. Então, considerando as palavras de Davi aqui nesse salmo, a gente deve discernir bem a diferença entre uma situação e outra, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, entre a casa de Deus, no sentido a igreja organismo, a igreja templo, no sentido eu individualmente como igreja, como adoração, a minha família, a minha casa, levantando o altar, e outra coisa é a coletividade. Precisa discernir isso. E quer seja numa adoração pessoal, individual, eu e Deus lá, tem que ser com o coração. Quer seja com a minha família em um culto doméstico, tem que ser com o coração. E aqui também deve ser no tempo com o coração. Então, coração dedicado a Deus, é isso que a gente vai ver em Davi. Por isso só diz que Davi é o homem segundo o coração. O Salmo 84, versículo 10 diz, e aí a gente vai ver o texto falando também desse prazer da casa do Senhor. Salmo 84, 10, pois um dia nos teus átrios, não é nem no santuário, o santuário se divide em 3 partes, átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. O salmista está falando não apenas do lugar santo, nem do santíssimo, que só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, mas só o simples fato de estar no átrio. Pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000, prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. O prazer da casa de Deus, o prazer desse lugar, não é um clube social. É importante um clube social, uma fazenda, um sítio, uma cachoeira, uma beira de mar, praia. Como é importante beira de mar, beira de rio, como é importante cada um desses espaços. Mas o salmista está aqui dizendo que ele prefere um dia aí nos atos do Senhor, na casa do Senhor, do que 1000 em qualquer outro lugar. E aí ele fala das tendas da perversidade, ele fala agora de outros espaços. Outros espaços. Então a gente tem, irmãos, Mateus 6, 21, quando Jesus diz, onde está o teu coração, aí estará também o teu tesouro. Ou melhor, onde está o teu tesouro, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, o teu tesouro, primeiro entendimento é o tesouro. Onde está o tesouro? Aí estará também o teu coração. Então, tesouro é algo que remete o entendimento de valor. Valor. Tesouro remete a algo que nos faz pensar em valor. Então, o que é que mais você valoriza na vida? Primeiramente, o Senhor. Primeiramente, o Senhor. Então, estamos pensando agora em uma adoração, em um cultuar a Deus com o coração. Não é em casa fazer um culto doméstico apressado, porque quer ver a novela, quer ver o jogo, quer ver o filme, ou porque quer ir comer alguma coisa. Não. É fazer o culto, seja em casa, seja você cultuando sozinho, ou seja cultuando aqui, com o coração. O seu coração ligado ao coração de Deus. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Em Mateus 15, 8 e 9, Jesus Cristo diz, este povo honra-me com os lábios, porém o seu coração está longe de mim. Longe de mim. E em vão me adoram. Então pode estar até mesmo dentro da igreja, do templo, como o coração está longe. O corpo está aqui dentro, mas o coração está lá fora. Em outro lugar. Em outro lugar. Ou em casa, e o coração está em outro lugar. Um coração dedicado ao louvor. A gente vai ver aqui no verso 3 ao 5, falando deste coração dedicado ao louvor. Porque ali ele está falando da cidade, está falando da igreja, lugar onde sobem todas as tribos do Senhor. Como convém a Israel para renderem graças ao nome do Senhor. Render graças ao nome do Senhor.
Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Então, coração dedicado ao louvor. Isso nos faz lembrar João 4, 22, que agora Jesus, ele está dentro da samaritana, que ele pede água. Ela diz: como pode tu, sendo judeu, pedir a minha água que sou samaritano? E aí Jesus diz: se tu soubesse quem te pediria, tu daria, e eu te daria a água da vida. Ah, você é maior do que os nossos patriarcas, do que os nossos pais que foram esse poço. E aí Jesus se revela para ela. Jesus revela na verdade a vida dela. E aí ela vê que ele é profeta. E aí então nesse diálogo da adoração, e o Senhor Jesus diz no verso 22 de João 4: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Nós adoramos o que conhecemos, vocês adoram o que não conhecem. Nós precisamos ter esse culto racional no sentido de entendimento, saber a quem estamos adorando, por que estamos adorando, como estamos adorando, quer em casa, quer aqui no santuário, repito, quer em família ou quer pessoalmente. Aí o 23 só diz: mas a hora vem, e agora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade, pois o Pai procura aos tais que assim o adoram. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, agora não mais somente em Jerusalém, agora não mais dependendo de um lugar, agora não mais dependendo de uma programação, agora não mais dependendo de um horário. Qualquer lugar que você estiver, é no trabalho, é na rua, adoração, uma adoração pessoal, é do seu coração para o coração de Deus, sem depender de uma liturgia, de um dia, de uma hora, ou de um lugar específico, em qualquer lugar. Deus procura verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Só que isso aqui não anula a adoração coletiva e a adoração local de uma igreja em um santuário com um ajuntamento. Porque com esse ensinamento que Jesus está trazendo, ele está agora tirando essa centralidade que estava em Jerusalém, e agora para todo mundo, porque aqui tem uma lógica que a gente precisa entender. Tem dois termos utilizados assim, a ideia centrífuga e centrífuga, ou para dentro ou para fora. No Antigo Testamento, a missão era para dentro, todas as nações iam a Jerusalém. Agora, no Novo Testamento, sai de Jerusalém a ordem para irem por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. E na medida que as pessoas vão recebendo o Evangelho, lá onde elas recebem o Evangelho, elas possam agora adorar, elas possam agora cultuar, quer na fazenda, quer na cidade, quer na rua, quer na casa, em qualquer lugar. Aí você tem uma adoração espontânea, uma adoração contínua, uma adoração individual, que não está entrelaçada, que não está engessada, que não está presa. É uma questão religiosa, ela é do Espírito para o Espírito de Deus. É disso que Jesus está falando. E não de uma questão organizacional de uma igreja, que é outra coisa. Que isso ele também não anula. Senão, ele não teria feito o que ele fez no templo. Ele não teria feito o que ele fez no templo. Então aqui a gente percebe também um coração dedicado à oração. E aqui eu finalizo exatamente citando isso. O coração ele precisa estar totalmente voltado para o Senhor, quer em casa, quer pessoal, quer aqui no templo. Este coração precisa ser dedicado a esse Deus, esse coração precisa ser dedicado ali ao louvor, no sentido ao Senhor, e esse coração precisa ser dedicado à oração. Não entender a palavra, não ministrar a palavra, o coração dedicado à palavra, aquilo que Deus está falando, a cada parte do culto, você está ali participando com o seu coração ali.
quer no Senhor, no sentido de vir à casa do Senhor com a mente no Senhor e não nas pessoas, e não no lugar, mas no Senhor. Coração dedicado a este louvor a Deus, a esta oração a Deus, a palavra de Deus. E aí, nesse sentido, Jesus Cristo chega na igreja, encontra uma igreja que estava com motivação errada. As pessoas estavam indo para a igreja não pelo Senhor, mas para negociarem, porque a igreja é um ponto de encontro, um local de encontro, e esse encontro, ele tem na centralidade desse encontro o Senhor, mas a centralidade, em vez de ser Deus, se tornou um negócio. E a igreja, para poder encontrar com o irmão, com a irmã, que ali iria facilitar uma boa oportunidade de negócio. Trocar o bezerro por um carneiro, vender o carneiro, trocar por uma joia, e daí por diante. É o comércio dos negócios ali na igreja. Então Jesus já tinha as mesas, cada um com a sua área. Já viu a feira como é? A feira tem as mesinhas ali, os pontos. Cada um já tem o seu ponto comercial, já tem o seu lugar ali. Então Jesus, ao chegar na igreja e ver esse ambiente, cuja centralidade não é mais o Senhor, mas os negócios, é agora Mamon ali imperando, não mais o Senhor. O que é que Jesus faz? Pega um chicote. Agora você não vai ver esse Cristo, aquele Cristo, mas assim, não, é um Cristo bravo, que ele inclusive justifica com a palavra dizendo, não está escrito que o zelo pela casa do Senhor lhe consome, e ele pega um chicote e dá no lombo de gente, expulsa dali, vira as mesas, e ele diz, não está escrito, ele cita Isaías 56:7, não está escrito que a minha casa será chamada a casa de oração? É interessante observar que esse fato é registrado em 3 evangelhos, não é só em um, dada a importância. Mateus cita, capítulo 21, verso 13, Marcos 11:17, Lucas 19:46, a gente vai ter Jesus trazendo uma purificação no templo, fazendo uma revolução, uma reforma. Aí nós temos uma reforma feita por Jesus, mas a estrutura não foi modificada, no sentido de igreja, nessa lógica agora que igreja tem que santuário. Ao longo da história nós temos aí a reforma bastante conhecida, que começa lá antes de Lutero, e Lutero culmina, e a gente tem aí Lutero como reformador, e outros mais reformadores, no aspecto teológico, de entendendo que somente pela graça que foi salvo, só a Deus da glória, nós somente pela fé em Cristo Jesus. Aí a gente tem as 5 solas aí desta reforma, Mas pensando em uma reforma, pensando na purificação do templo, eu posso pensar, e você pode pensar, Senhor, eu preciso ser purificado. Nós precisamos ser purificados. Senhor, me sonda, vê o meu coração, porque está escrito lá no Salmo 24, quem é puro de mão e limpo de coração, esse que subirá ao monte do Senhor. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que é limpo de mão e aquele que é puro de coração. É esse que estará prestando ao Senhor uma adoração verdadeira, um culto verdadeiro ao Senhor. Então, queridos, a gente pode ver que Deus é poderoso para fazer transformações em nossas vidas. Jesus purificou o templo. Deixa que Ele esteja purificado para a vida nessa hora. Nós vamos orar no nome de Jesus. Vamos pedir que Ele purifique a nossa nação, que Ele purifique a nossa geração, que Ele purifique a sua vida, que Ele purifique as nossas famílias, amém? Assim como Ele purificou ali o templo, agora entendendo o templo, individualmente, cada um como templo, vamos pedir que o Senhor esteja a nos purificar, que o Senhor esteja a remover de nós qualquer pensamento filosófico que não seja coerente com a palavra de Deus, que o Senhor venha purificar as nossas mentes dos sofismos. Se porventura há em nós algum
palavra no nome de Jesus, ministrar louvor, a gente vai encerrar com um canto, como a gente tem feito em cada live aqui. Pai, no nome de Jesus, eu clamo a Ti, meu Deus, pela minha vida, pela vida daqueles que estão aqui no templo, pela vida daqueles que estão em casa, cultuando a Ti no seu trabalho. Eu clamo a Ti, Deus, pela nossa geração. Ah, Senhor Jesus, assim como o Senhor purificou o templo, assim como o Senhor fez ali uma evolução, uma reforma, uma transformação, transforma as nossas vidas. Remove de nós tudo que não Te agrada. Se há algum entendimento que não é do Senhor, se há em nós alguma semente que não é do Senhor, que o Senhor remova. Senhor Jesus, a Tua palavra diz, ali em Efésios 5, que nós somos lavados, a palavra nos lava, lava-nos nesta hora, remove toda a sujeira. Na Tua oração, Jesus, em João 17, está escrito, no verso 17, santificam na verdade, a Tua palavra é verdade. Oh, Senhor Jesus, a Tua palavra foi ministrada nesta noite, que a Tua palavra nos santifique, santifique cada um individualmente, santifique as nossas famílias, santifique a nossa geração. Quando eu falo da geração, estou me referindo, Senhor, a todo o planeta Terra. Santifica-nos, Senhor Jesus, e seremos santificados. Converte-nos a Ti, e seremos convertidos. Muda a nossa mente, Senhor, para que possamos Te adorar de forma racional, para que possamos cultuar a Ti, como diz a Tua palavra em Romanos 12, 1 e 2, Senhor, assim está escrito, rogo-vos, irmãos, que vos apresenteis como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para o culto racional, e não nos conformeis com este mundo. Meu Senhor, não nos conformamos com esta situação, por isso que pedimos que o Senhor venha nos perdoar os nossos pecados e venha sarar a nossa vida. Sara-nos, Jesus. Obrigado por ter morrido a nossa morte para que tivéssemos a Tua vida. Obrigado, Jesus, por ter levado ali na cruz do Calvário os nossos pecados, as nossas maldições, os nossos castigos. Obrigado, Senhor Jesus, por tomar das mãos dos nossos acusadores o escrito de dívida, ter exibido na cruz e ter triunfado, rasgando. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por nos trazer a Tua casa. Obrigado por esse momento em que retornamos à Tua casa para cultuar aqui na coletividade, irmãos que vieram de um bairro, de outro, dos seus lares, para a Tua casa. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ah, Deus, que cada um tenha alegria em vir à Tua casa, tenha alegria de ir aqui em comunhão, Te adorar, Senhor. Aqui vim orar pela paz e a prosperidade da Tua igreja, do Teu povo. Vim aqui se humilhar e orar, como diz a Tua palavra, seus olhos estarão atentos, seus ouvidos, a oração que se fizer nesse lugar. Pai, no nome de Jesus, abençoa-nos, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa cada um que nesta noite esteve cultuando a Ti conosco aqui em casa. Que o Senhor abençoe e guarde de todo mal. Faz resplandecer sobre cada um o seu rosto, sobre cada um levanta o seu rosto. Tenha misericórdia de cada um, Senhor, que lhes conceda paz. Abençoe a todos com o sono reparador. E amanhã é um dia frutífero em Tua presença. Em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.